Nós vamos falar da estrutura do balanço patrimonial com um enfoque gerencial. Mas antes de irmos a esse assunto, eu gostaria de lembrar um pouquinho do objetivo da contabilidade. A contabilidade é uma ciência que estuda a evolução do patrimônio das entidades. E o que vem a ser entidades para a contabilidade? São as pessoas físicas, as empresas, as ONGs, as igrejas, associações de classe, governo. Então, sempre que eu tenho uma entidade, eu vou ter um patrimônio. E onde houver patrimônio, há necessidade da contabilidade. O patrimônio de uma empresa é formado pelos seus bens e pelos seus direitos e suas obrigações. O que vem a ser, dentro desse raciocínio, bens? Bens são coisas que uma entidade possui para uso, para consumo ou troca. E eles podem ser divididos em bens de uso, bens de consumo, bens de troca. Os bens de uso são as máquinas, os móveis, os imóveis. Já os bens de consumo, material de limpeza, material de escritório, alimentação dos funcionários. Bens de troca, dinheiro, mercadorias. Então, esses bens de trocas, eles vão movimentar e vão gerar resultado. Os bens também, dentro dessa análise, eles podem ser classificados da seguinte forma: quanto à sua materialidade e quanto à sua mobilidade. Quanto à sua materialidade, eles podem ser tangíveis ou materiais. Esses bens tangíveis ou materiais são quando os bens possuem corpo, matéria. Exemplo, o prédio, as máquinas, os móveis, os veículos. Estes são bens tangíveis. Nós temos também os bens intangíveis ou imateriais. Esses bens intangíveis podem ser relacionados, dentre eles, as marcas que as empresas possuem, patentes, o ponto. Então, esses bens, eles não possuem corpo, mas é um bem que a empresa possui. Agora, quanto à sua mobilidade, os bens podem ser divididos em bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis não são fixados ao solo. Exemplo, uma mesa, uma cadeira, um veículo, uma máquina. Os bens imóveis, estes são fixados ao solo. O terreno, onde está construída a empresa, o prédio que ela utiliza para a sua produção, para o seu trabalho, são chamados de bens imóveis. Estes bens, eles estão registrados no balanço patrimonial, que possui a seguinte estrutura. O balanço patrimonial ele é dividido em dois grandes grupos. O primeiro grupo é chamado de ativos, que são os bens e os direitos que essa empresa possui. O segundo grupo é chamado de passivo, que são os deveres e obrigações que essa empresa possui. Para quem essa empresa possui deveres e obrigações? Para os fornecedores, para com os funcionários, para com o governo, para com os sócios, os investidores. Então, estes vão estar dentro da empresa do lado do passivo, que são deveres e obrigações que essa empresa possui para com essas entidades. Para que a gente possa entender esse conceito de ativo e passivo, de bens, direitos, deveres e obrigações, a gente tem que voltar no entendimento do patrimônio, que a entidade, a pessoa jurídica, a empresa, essa entidade ela vai distinguir da entidade pessoa física, dos seus sócios, daquelas pessoas que colocam recursos na empresa. Portanto, o patrimônio da empresa é formado por bens e direitos, deveres e obrigações. Então, tudo que a empresa possui, ela tem uma obrigação para com alguém. Ela tem estoque, se ela tiver fornecedor, contas a pagar, ela tem uma obrigação com esse fornecedor. O capital dos sócios está dentro dessa empresa, ele está ali no patrimônio líquido, entrou através do passivo e foi aplicado no ativo. Isso vai gerar um equilíbrio entre passivo e ativo. Então, sempre que a gente encontrar um balanço patrimonial, você vai encontrar igualdade entre o total do ativo e o total do passivo dessa empresa. Isso foi criado no século XVI pelo frei italiano Luca Pacioli, que escreveu o método de partida dobrado, e esse método, esses lançamentos contábeis, vão gerar um resultado onde, ao final, o balanço
vai ter um equilíbrio entre as contas. Então, as contas de ativo serão iguais às contas de passivo. Isso é importante para você poder entender por que o balanço, sempre o valor do ativo é igual ao valor do passivo. Em que momento o valor do ativo é diferente do valor do passivo? Quando o seu balanço estiver errado. Se você tiver calculado de forma errada, tiver errado algum orçamento, o ativo não vai ser igual ao passivo. Mas sempre, no balanço patrimonial, o ativo é igual ao passivo. Dentro da estrutura desse ativo, que são os bens e direitos da empresa, nós dividimos em 3 grandes grupos. Nós chamamos de ativo circulante, e o ativo circulante ele é de curto prazo e de longo prazo. E nós temos também o chamado imobilizado. Este vai fazer parte desses 3 grupos: ativo circulante de curto prazo, o realizável de longo prazo, também chamado de circulante de longo prazo, e o imobilizado. São os 3 grandes grupos que vão fazer parte da estrutura do ativo de uma empresa. Para que nós possamos entender a diferença entre curto prazo e longo prazo, nós vamos olhar o exercício, nós vamos olhar o ano. Então, quando você fecha o balanço de uma empresa em 31/12 de um ano, tudo que a empresa tem de direitos para receber no próximo exercício, ou seja, entre 1º de janeiro do ano seguinte até 31 de dezembro deste ano, é chamado de curto prazo. E todos aqueles direitos que ela tem, tudo que ela possui para receber, que passar de 31 de janeiro do ano seguinte, é chamado de longo prazo. Então, se a empresa tiver lá créditos, se ela vendeu concedendo créditos em 24 parcelas, e ela fez essa venda em dezembro, ela vai ter 12 parcelas no curto prazo, que descerão no próximo exercício, ou no próximo ano. E ela vai ter 12 parcelas de longo prazo, que vence após o próximo exercício. Então, essa é a definição de curto e longo prazo. Dentro do ativo imobilizado, nós dividimos 2 grupos também, que é o chamado de permanente, são as máquinas, móveis, utensílios, o prédio, e nós chamamos também o diferido. Diferido são aqueles investimentos que a empresa fez, que ela está preparando eles e ele vai se tornar um permanente. Ainda não é um permanente, por isso ele é chamado de diferido. Então, essa é a estrutura básica, dentro de uma ótica gerencial, de um ativo, de um balanço patrimonial de uma empresa. Ativo circulante, curto e longo prazo, imobilizado, permanente e diferido. Já a composição do passivo, que são os deveres e obrigações da empresa, nós vamos olhar também e encontrar dentro dessa estrutura um chamado de passivo circulante de curto prazo. E segue o mesmo raciocínio. O passivo circulante de curto prazo são aquelas obrigações que a empresa tem, cujo vencimento não ultrapassa o próximo exercício. Agora que nós sabemos o que é o próximo exercício, são aquelas obrigações que a empresa tem que vencerão até 31 de dezembro do próximo exercício. Logo, se eu tiver alguma obrigação cujo vencimento ultrapassar o próximo exercício, nós vamos chamar essa de exigível de longo prazo. Circulante mais de longo prazo, ou seja, ultrapassa o próximo exercício. Exemplo clássico disso são financiamentos em 36 vezes, 60 meses. Esses financiamentos eles irão ultrapassar o próximo exercício. A parte que ultrapassar o próximo exercício vai fazer parte do chamado longo prazo. Aquilo que estiver dentro do próximo exercício vai fazer parte do curto prazo. Então, nós temos aqui o chamado passivo exigível, que são o passivo circulante de curto prazo e o exigível de longo prazo. Então, a soma desses 2 grupos, nós encontramos o chamado passivo exigível. Depois, nós temos o patrimônio líquido, que é onde o capital, o dinheiro dos sócios fica integralizado, ou seja, quando eu pego o patrimônio líquido de uma empresa, eu encontro ali um valor, e esse valor é o dinheiro que os sócios têm empregado dentro da empresa. Então, isso é o chamado patrimônio líquido. Então, nós podemos também dizer que, na composição do passivo, dentro de uma análise simples, nós temos 3 grupos: o circulante de curto prazo, o exigível de longo prazo e o patrimônio líquido. O ativo de uma empresa é a aplicação dos recursos. Então, todo recurso que entra numa empresa,
ele é aplicado no ativo. E o passivo é a origem, de onde que vem todo esse recurso. Então, tudo que vai ser aplicado numa empresa, ele entra pelo passivo e é aplicado no ativo dessa empresa. Então, quando você vai iniciar uma empresa, você faz um contrato social, integraliza um capital. Esse capital ele vai lá no patrimônio líquido, é registrado no patrimônio líquido e entra no ativo, em forma de caixa. Se você comprou veículos, vai lá para a conta de veículos. Então ele vai entrar no passivo e vai ser aplicado no ativo. Então há sempre um equilíbrio, já que um é a origem e o outro é a aplicação, nós vamos encontrar sempre o equilíbrio entre essas contas. A importância de se entender que todo recurso aplicado dentro de uma empresa, então todo recurso que o passivo registra, ele tem do lado do ativo a sua aplicação. Então, todo recurso que eu registro no passivo, ele vai ser aplicado no ativo. No entanto, lá no passivo, nós temos que entender que esses recursos, eles têm um dever e uma obrigação para com quem colocou os recursos ali, para quem está financiando a empresa. Engana-se quem pensa que as únicas entidades que financiam a empresa são sócios. Não é bem assim. Os funcionários têm o seu dinheiro ajudando a financiar uma empresa. Porque um funcionário vai trabalhar 30 dias e vai receber no 5º dia útil do próximo mês. Então, quando você chega no dia 20, esse funcionário, esse colaborador, ele tem 20 dias de trabalho que ele está financiando a empresa, porque a empresa está trabalhando com esse dinheiro e ainda não o pagou. Então, o funcionário ajuda a financiar uma empresa. O governo ajuda a financiar uma empresa. Da mesma forma, você pode estar pagando os impostos depois da apuração. Chegou um mês, faz a apuração e você paga os impostos no mês seguinte. Então, há ali um financiamento, há um crédito que o governo está concedendo, assim como os funcionários concedeu. Os fornecedores, eles também concedem créditos. E esses créditos ajudam a financiar a empresa. Então, são recursos que entram na empresa através do passivo e estão lá no ativo como aplicação. Bancos, quando concedem financiamentos, também estão ajudando a financiar a empresa. O passivo, também nós dividimos ele em passivo oneroso e passivo não oneroso. O passivo oneroso é aquele passivo que tem juros. Então, quando a empresa está sendo financiada por uma entidade, um banco, quando este concedeu crédito, concedeu um financiamento, ele vai cobrar um aluguel por esse capital. Então, ele vai cobrar uns juros. Esse passivo nós chamamos de passivo oneroso. E o passivo não oneroso, por exemplo, pode ser o fornecedor, que concede crédito sem cobrar juros, o governo, que recebe o seu imposto no mês subsequente e não cobra juros por isso, o trabalhador, que trabalha 30 dias e recebe no quinto dia útil, também não cobra juros. Então, esse é o passivo não oneroso. Então, se a gente for analisar passivo oneroso e passivo não oneroso, fica sempre a pergunta, né? Qual capital é mais caro para uma empresa? É o recurso dos sócios, aqueles investidores, ou são os recursos terceiros, mesmo que esse recurso terceiro seja um passivo oneroso? O que é mais caro para uma empresa? Tomar um financiamento no mercado ou pegar capital dos seus sócios e investir nessa empresa? Muito bem, existe uma analogia que a gente faz, vamos fazer uma comparação, criando dois grupos de investidores e dar para você a opção de escolher entre participar do grupo A ou do grupo B. Você vai perceber por que na maioria dos casos, o recurso próprio dos sócios ele é mais caro para uma empresa do que o recurso terceiro. No primeiro grupo, o grupo A, se você resolver participar desse grupo, você vai ter que trabalhar. Então, você vai iniciar a empresa, você precisa trabalhar nessa empresa. Se você optar pelo grupo B, você não vai trabalhar. Então, os participantes que optaram pelo grupo B não irão trabalhar na empresa. Grupo A, se você optar por participar desse grupo, você vai ter riscos. Então, se o negócio fracassar, você tem risco. O risco é grande. Se você optar por participar do grupo B, você não tem risco. Se algo der errado, de maneira alguma você vai sofrer com isso. O pessoal que escolheu participar do grupo A é responsabilizado. Então, se houver má gestão,
Se essa empresa, por algum motivo, for à falência e for constatado que houve má gestão, você vai ser responsabilizado. Mas se você escolher participar do grupo B, você não vai ser responsabilizado por nada. Não deu certo, não deu certo. Quem estiver no grupo A não possui garantia nenhuma. Então, se não der certo, todos os seus recursos investidos serão perdidos. Mas se você estiver no grupo B, você tem uma garantia, e é uma garantia real. Se não der certo, você pega a sua garantia e vai embora. Se você optar pelo grupo A, você não possui nenhum avalista sobre os créditos que você concede para a empresa. Ninguém vai avalizar esses créditos. Então, ou seja, ninguém vai dizer, caso você não receba da empresa, eu vou te pagar porque eu estou garantindo. Já quem participar do grupo B, vai existir um avalista, alguém dizendo, olha, eu acredito nesta empresa, se esse negócio não der certo, se você não receber da empresa que você investiu, eu garanto o pagamento. Então, dentro dessa análise, eu posso ainda dizer que quem participar do grupo A não conhece o seu lucro, ele só conhece o lucro depois, se houver esse lucro, e quem participar do grupo B já conhece o seu lucro desde o início. Então, eu vou entrar no negócio já sabendo quanto que eu vou ter de lucro. Diante dessas duas realidades apresentadas, qualquer pessoa diria que participar desta empresa, sendo do grupo B, que não trabalha, não tem risco, não é responsabilizado, possui garantia real de que vai ter de volta o que investiu, existe um aval garantindo esse crédito e ainda conhece o lucro no final, lógico que você iria optar por participar do grupo B. Em que situação você iria escolher participar do grupo A? Somente naqueles casos em que a remuneração ou a possibilidade de remuneração ser muito maior do que a já conhecida no grupo B. Então, quando eu olho para o grupo A, só serei motivado a participar desse grupo se eu tiver uma remuneração, uma promessa ou uma expectativa de retorno maior. Grupo A e Grupo B. Grupo A representa os investidores, os sócios que estão colocando o seu capital dentro da empresa. E o Grupo B representa as instituições financeiras, que vão colocar o seu recurso, que vão exigir garantia real, que vão exigir aval, que já conhece quanto terão de lucros no final. Logo, o capital colocado por terceiros, por instituições financeiras, ele tende a ser para a empresa, na análise de empresa, pessoa jurídica, mais barato do que o recurso colocado pelos sócios, porque estes vão exigir mais, um retorno maior, já que o seu risco é maior, então é natural que ele exija mais de retorno da empresa. Então, normalmente, você vai encontrar o custo do capital próprio maior do que o custo de capital do terceiro. Olhando para um balanço patrimonial, nós podemos verificar todas essas questões que são extremamente importantes para o gestor. Olhar o balanço patrimonial com enfoque gerencial e não como uma ferramenta que vai atender a fisco, ao contador ou à contabilidade.